Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia para vocês, que vocês estejam bem de saúde, sempre lembrando da importância do momento que estamos passando, né? Lembrar-se, sempre saiu, voltou para casa, aquela asepsia normal, né, gente? Lava bem as mãos, lava com sabonete, né? Quanto mais limpo estiver, melhor. Menos chances de adquirir ou de transmitir esse vírus que nós estamos tendo hoje, tá? Bom, lavou as mãos? Gotinha de álcool gel. Não precisa ser muito não, gente. Porque, nossa, aquilo lambuza demais, né? Passa bem nas mãos, passa nas unhas, né? Entre os dedos, né? Se der, passe no braço também. Isso é super importante, né? A asepsia é sempre importante. E uma coisa que a gente pode fazer, que é de suma importância, é, mesmo passando esse momento, adquirir o hábito, né? Chegar em casa, antes de abraçar, antes de beijar, vamos lavar as mãos, passar um álcool gel, né? Imaginem vocês quantas infecções, quantos micro-organismos nós podemos deixar de transmitir, né? De passar para outras pessoas, tá bem? Muito bom então, né? Nesse primeiro encontro que nós vamos ter, nós vamos fazer aí basicamente uma revisão dos nossos conteúdos, né? Eu tô com a apostila aqui do lado, então eu vou dando uma olhadinha e a gente vai discutindo, né? A primeira coisa que a gente pega aqui seria sobre o pensamento científico, né? O pensamento científico, mas para falar de pensamento científico, a gente tem que saber o que é ciência, né? Ciência é um estudo, né? Nós aprendemos, nós corremos atrás, nós observamos e, portanto, aprendemos, né? O que aprendemos, realmente a gente não esquece mais. O aprender é uma coisa, o guardar informação é outra, né, gente? O aprender é muito importante, né? Então, a ciência que era praticada por Aristóteles, ele viveu até 384 a.C., era pura intuição, né? Era intuição, aconteceu isso por aquilo e fim de papo. Não tinha nenhum cunho científico. Era feito, alguns autores hoje falam que era a lei do achismo, né? Eu acho que é. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí o outro fala assim, mas eu acho que não é. Aí ele pergunta, tá, tudo bem, mas quem é você? O que você representa na sociedade? Se não representa nada, então faz favor, fique quieto, né? Então, era assim, gente, não estou brincando com vocês. Era bem isso mesmo. Então, muitos nem questionavam, porque sabiam que escutar, olha, eu estou falando, eu sei mais, eu sou maior que você, então, acabou. É o que eu estou falando e acabou, né? Então, a gente observava muito. Você acha que é brincando? Não é não, gente, é verdade, né? Até que passaram-se os anos, nós vamos chegar por volta de 1630, com um trabalho muito importante do indivíduo chamado Galileu Galilei, né? Ele elabora, né? Assim, de uma forma bem sutil. É claro que o que nós fazemos hoje não é igual ao que ele fazia na época, né? Ele propõe um método experimental, né? A partir de Galileu, nós temos uma nova visão de ciência, né? Então, o que Galileu faz? Esse método experimental, ele consiste basicamente na capacidade de observação, né? Você observa as coisas que estão acontecendo ao seu redor e você vai marcando. Algumas coisas, para nós, são inusitadas. Nós vamos ver isso e vamos achar interessante e, opa, vamos atrás disso,
Vamos fazer, não vamos fazer, será que é assim, será que é assado, como é que é, né? Por que que aconteceu? Né? Ah, eu acho que aconteceu assim, assim, assado. Pô, mas será que dá pra gente provar? Então, essas eram as ideias de Galileu, né? O método científico baseia-se na observação, né? Esse achismo que a gente colocou, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro? Isso são hipóteses, né? As hipóteses que podem ser verdadeiras e podem não ser, não é verdade? Então, por isso que é o método experimental. Para provar se o indivíduo que falou aquilo está certo ou está errado, o que é que a gente faz? A gente vem para o laboratório e repete a ideia dele, né? Isso mais um experimento controlado, né? Não é de qualquer jeito não, gente. Ele é controlado direitinho. Então, de repente, a hipótese não vinga, a hipótese está errada. Então, a gente simplesmente refuta, não, vamos estudá-la, porque ela deve ou pode nos conduzir a um outro aprendizado, a uma outra ideia, né? Então, é isso que a gente faz na área da ciência, tá legal? Se a ideia ela for comprovada, tá? Ela passa a se chamar teoria. E se é uma teoria, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a testá-la em locais diferentes. A ser temperaturas diferentes, né? É claro, gente, depende do que está sendo trabalhado, que foi observado, né? E se ela se comprovou, então ela passa a ser uma lei. Quer ver? Vou passar uma lei para vocês estudando na área das ciências. Uma coisa simples. Ó, isso aqui, ó. Mais uma vez. O que é isso? Qualquer corpo que for solto na nossa atmosfera, ela cai em direção ao centro da Terra. Tá legal? Isso é chamado do quê? Lei da gravidade. Vocês estão vendo? Então, uma teoria, ela foi tão trabalhada, ela foi tão testada. Professor, mas a gente não testa só a hipótese? Não, mas quando a gente comprova a hipótese, que tem a teoria, eu tenho que confirmar se ela vale em vários locais. Ou só funciona naquelas condições. Tá bem? Então, isso é muito importante a gente verificar. Então, ela passa a ser uma lei. E foi onde a gente trabalhou aquela questão da observação, não sei se vocês lembram, dos exercícios que fizemos. Esses exercícios, basicamente, nós fazíamos o seguinte, observávamos o nosso calçado e descrevíamos. Então, quando a gente começou a fazer isso, a gente começa a perceber, nossa, quantas características tem, quão grande o poder da observação ele é. Não é verdade, gente? Bom, vamos seguir o barco então, né? Logo em seguida, nós trabalhamos com o quê? Com as ideias de evolução, né? E a gente falou o seguinte, tá, evolução, o que quer dizer? Né? Ao pé da letra quer dizer desenrolar. Né? Quando a gente fala desenrolar, o que eu estou querendo me referir? Eu estou querendo me referir a que o indivíduo ele está se tornando mais apto, tá bom? Ele está mais bem adaptado ao ambiente. Quanto mais bem adaptado você estiver, mais você estará evoluindo, né? Estará melhorando, tá? Então, o termo evoluir significa dizer que você está melhorando, se tornando mais apto a uma determinada coisa, a uma determinada coisa. Por exemplo, a sobreviver no universo, né? Então, você pode estar evoluindo e conseguindo uma sobrevivência melhor no universo. Tá bem?
Bom, nós falamos de algumas teorias, né, que falam sobre a evolução, né? Falamos, por exemplo, da origem da vida, né? Pegando aqui a parte que fala da origem da vida, então a gente viu o quê? Que a Terra, ela tem a vida, aliás, na Terra, há mais ou menos 3 bilhões de anos, né? Dá para comprovar tudo direitinho? Nem sempre dá para comprovar, né, gente? Tem certas coisas que você é levado, não é intuição, é indução. Para que uma coisa fosse encontrada desse jeito, ela não pode ter sido já feita assim, né? Então ela começa de algo simples. Do simples chega ao complexo, né? Eu não sei exatamente o que vocês aprendem em matemática, mas eu não sei se vocês já trabalharam equação de segundo grau. Dá para trabalhar a equação de segundo grau sem ter aprendido antes a equação de primeiro grau? Não dá, né, gente? Então, se eu ver vocês resolvendo equações de segundo grau, eu vou falar, nossa, eles já aprenderam equação de primeiro grau. Eu nem vi se vocês aprenderam isso ou não. Vocês entenderam o que é intuição e o que é indução? Se vocês já aprenderam, perdão, se vocês estão fazendo a equação de segundo grau, eu vou imaginar que a de primeiro vocês já resolveram, já está tranquilo. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Então, 3 bilhões de anos, mais ou menos, é o período de vida, né? Quando tem vida no planeta, né? E quantos seres vivos será que existem no planeta? Seres vivos não, vamos pensar assim, vamos pensar em espécies, né? O ano passado a gente trabalhou os seres vivos, né, turma? Pegamos as ideias, né, desde os animais invertebrados, animais vertebrados, falamos de bactérias, de protistas, de fungos, falamos de vegetais, né? Procuramos pegar todo o rol de seres vivos, não é verdade? Então, existem algumas estimativas em torno de 1,5 milhão de espécies diferentes, né? Eu, sinceramente, não sei, tá bom? Eu não sei mesmo. Eu acredito no que está sendo divulgado, né? Inclusive os autores que eu sigo, eles seguem um parâmetro mais ou menos igual, tá? Bem, seguindo a linha, a gente vê que determinadas espécies, elas desapareceram ao longo dos tempos, né? Poderíamos falar o caso dos dinossauros, né? E não é como está acontecendo hoje, que espécies elas deixam de existir porque se destrói o habitat onde elas viviam. Não, não foi isso. Elas deixaram de existir por causa de cataclismas, né? Por causa de modificação do ambiente. Então elas não apresentaram mais condições de adaptação ao ambiente. Por isso, a gente poderia dizer que o meio ambiente as selecionou para a extinção. Tá bem? Ocorreu o quê? Uma seleção natural. Tá? Uma coisa que foi, vamos dizer assim, orquestrada pelo próprio ambiente. Tá? A gente poderia pensar o seguinte: a espécie deixou de existir porque tinha uma outra mais bem adaptada que ela. Certo, gente? Então eu poderia dizer o seguinte, que a seleção natural é quando eu vejo que sobrevive o indivíduo que está mais bem adaptado. Não seria isso? Aquele que está mais bem adaptado vai ter mais condições de sobrevivência. Tá? E dentro da própria espécie, além de ter melhores condições de sobrevivência, vai ser aquele que vai conseguir se reproduzir. Né? Vocês viram como uma coisa interessante?
Ah, professor, mas o senhor falou aí da destruição do ambiente, espécies deixam de existir. Aí eu tenho uma seleção também, né? Mas não é uma seleção natural. Aí a gente chamaria de seleção artificial. Também muitos autores gostam de usar o termo seleção antrópica, né? Antropos, corpo, né? Nós estamos nos referindo ao homem, né? É quando o homem interfere, tá? Vocês lembram da apostila de vocês quando a gente trabalhou com certo caranguejo, né? Aquele caranguejo, ele tinha uns desenhos nas costas, né? Então, o que acontecia? Ele não era nem o maior, nem o mais bem adaptado às condições. Só que ele sobrevivia no local, sabe por quê? Porque os pescadores, eles pegavam os outros caranguejos. Eles tinham medo de mexer com esse caranguejo porque achavam que era a reencarnação de indivíduos, guerreiros que viveram no passado, então não poderia mexer-se com eles. Tá bem? Então, se eu tiver uma seleção em que o homem está mexendo, então a gente vai falar que é uma seleção artificial. Tá legal? Não é natural, né? Ela está sendo influenciada. Tá bem, gente? O que pode provocar no indivíduo a variação? Por que alguns indivíduos são diferentes dos outros? O que pode provocar essa variação? Bom, a gente aprende que a variação ela ocorre por questões genéticas, né? Você vê, por exemplo, você pode analisar se você tiver um irmão ou uma irmã, você vê que vocês são diferentes, tá? A não ser que vocês sejam aqueles gêmeos idênticos, tá bom? Mas caso contrário, vocês vão ver que vocês têm certas diferenças, né? Às vezes, você olha na pessoa, você percebe uma sobrancelha mais alta que a outra, o nariz da pessoa é torto, né? Algumas características do corpo, às vezes, mostram que a pessoa é bem diferente, tá bem? Uma coisa chamada mutação. Lembra disso? São alterações que ocorrem, às vezes, por erros genéticos e formam uma determinada característica que antes não tinha. Essa característica, ela pode ajudar como pode atrapalhar. Vai depender muito do meio ambiente. Vai depender muito do local onde a espécie esteja. Tá bom? Então, realmente, a questão da mutação é o que é mais comum para provocar essas variações nos indivíduos. Tá bom? A gente falou de evolução, falou que as espécies se tornam melhores, né, mais bem adaptadas. Muito bem. Tem como provar que ocorreu evolução? A gente pode fazer isso? A gente pode, não pode? Por exemplo, vocês quando estavam no sexto ano, vocês estudaram as rochas. E tem um tipo de rocha que é feita só por pedacinhos de outras rochas, né? Por sedimentos de outras rochas, que são as rochas sedimentares. E vocês estudaram lá no sexto ano que essas rochas sedimentares, elas são muito importantes porque formam fósseis, né? Podem formar, né, pessoal? Podem formar fósseis. É um local onde a gente encontra normalmente fósseis, tá bom? Bom, vamos tentar entender. Eu posso pegar um fóssil de um organismo que viveu há centenas ou milhões de anos atrás e comparar com as características do indivíduo nos dias de hoje. Tá? Posso fazer isso sem problema nenhum.
tá? Sem problema nenhum, posso agir dessa forma. E aí eu posso começar a ver o que melhorou, o que está de diferente, isso foi vantajoso, isso foi desvantajoso. Então a gente pode observar as mutações que ocorreram nos organismos. Lembra uma coisa que eu falei para vocês na sala? Tem pessoas que conseguem mexer a orelha. Não é mexer só assim para cima e para baixo. Tem gente que consegue fazer assim com a orelha, tá? E você vê a pessoa mexer mesmo a orelha. Mas vamos pensar uma coisa. Para que nós precisamos disso? Nós somos animais caçadores? Nós temos que ficar olhando toda hora para fugir de algum predador? Não, né? Então isso é uma característica que para nós hoje em dia não tem mais função, né? É um órgão supérfluo. Não serve mais para nada para gente, tá? Mas todos nós temos esses músculos que são chamados músculos auriculares, mas não serve mais para nada para gente. Tá legal, gente? Bom, que mais que a gente tinha que falar aqui sobre essas evidências de que houveram evolução, tá? O número de dentes que nós temos na boca, né? Por que será que nascem os outros dentes? Eles nascem pressionando, né? Chamado dente do siso ou do juízo. Nós tivemos uma alteração na nossa caixa craniana, tá? Então, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa. Pode ser essa caixinha aqui, ó. Sabe o que acontece? Se nós pensássemos o seguinte, cabeça não do ser humano exatamente, né? Mas daqueles que originaram os seres humanos. Por exemplo, a cabeça era assim. Só para ter uma ideia, tá? Pessoal, não é desse tamanho, não é esse formato. É só para a gente ter uma ideia. Olha, a boca, ela era grande demais. E a parte para o cérebro era pequena. Então, com o passar dos anos, o que acabou acontecendo? A massa cefálica aumentou. Então, o que acontece? Olha a cabeça do cara que era assim, ela fica assim. A boca do indivíduo fica menor. E olha o espaço que tem para o desenvolvimento da massa cerebral, né? Então, com isso, a gente percebe que as espécies melhoram, mas alguns problemas ficaram, né? Não tem espaço para toda aquela quantidade de dente. Então, em parte, acaba sendo problema para a gente. Tá bom, gente? Bom, a gente poderia falar de outros órgãos também. O apêndice. O apêndice não tem mais função para a gente. Segundo um estudo, o apêndice era o órgão que fazia digestão de celulose. Fala de celulose, professor, o que é celulose? Celulose é uma substância, eu posso falar para vocês o termo básico, é um açúcar, né? Ela é um carboidrato, tá bom? Que ele é encontrado em células vegetais. Ué, para digerir a célula vegetal, eu teria que ser um animal herbívoro. Nós não digerimos. Então, o que aconteceu? Quando houve a mudança da alimentação, o que acaba acontecendo conosco? O nosso apêndice deixa de trabalhar. Ele vai deixando de trabalhar, ele vai, com o passar do tempo, atrofiando. Hoje está daquela forma, né? Hoje em dia o apêndice só serve para uma coisa, para inflamar e dar trabalho para a gente, não é verdade? Nós estudamos também as teorias evolucionárias, né? Teoria de Charles Darwin, né? E de Jean-Baptiste de Lamarck, né? Lamarck propôs aquelas duas teorias, né? A lei do uso e do desuso e a lei de transmissão das características adquiridas, né? Eu perdi um dedo, tá bom? Se depois de perder o dedo,
eu tiver um filho, meu filho vai nascer sem esse dedo? Não, né, gente? É absurda essa ideia, né? Mas a lei do uso e do desuso, ela diz que tudo aquilo que você usa tende a hipertrofiar, aumenta. E o que você não usa, atrofia. Isso em parte é verdade. Quando você faz muito exercício, né? Aquele montão de exercício, então a gente vê o aumento dos músculos. Você para de fazer o exercício, o que acontece com os músculos? Mas isso só serve para essa parte, são poucas a utilização. Então, essa lei do uso e desuso, a gente poderia dizer que ela é parcialmente correta, né? Charles Darwin foi o cientista que mais usou as ideias sobre a capacidade do indivíduo de se adaptar, né? Então ele se adapta ao meio e com isso ele consegue sobreviver, tá bom? Ele primeiro sofre uma mutação, uma mudança para depois se adaptar, tá bem? Para vocês terem uma ideia, é a gente pensar o seguinte, olha, por que o ser humano hoje tem menos pelos? Aí o cara fala, professor, porque ele usa roupa. Ah, sei. Quer dizer que a gente usa roupa, então aquece, então os pelos passam a não ter mais função, eles vão sumindo. Isso é lei do uso e do desuso, né, gente? Isso é lamarquismo. Agora vamos pensar diferente. O indivíduo, o homem, porque começou a diminuir a quantidade de pelos, para que ele pudesse manter o calor no corpo, ele começou primeiro a pegar a pele dos animais e usar como roupa. É diferente a ideia. Vocês viram como a ideia é completamente diferente? Tá? A ideia de usar o agasalho não é porque o indivíduo usou porque quis usar, porque achou bonito. Não. E por isso ele perdeu os pelos. Não. Perdeu os pelos. Tem que manter o calor. O que eu vou fazer? Vou deixar algo próximo a mim, encostado ao meu corpo, que vai impedir que eu perca o calor para o meu ambiente. Tá legal, pessoal? Então, basicamente, é isso nessa primeira aula e pedir para que vocês resolvam aqueles exercícios que faltam da nossa apostila, tá bem? Então, os exercícios sobre reprodução humana e retomando, a gente volta para terminar aquela parte de genética. Tá legal, gente? Então, use esse restante desse horário para fazer esses exercícios. Tá legal, pessoal? Daqui a pouco a gente se vê de novo, tá bom? Um abraço, até logo.